Sabe, é muito louco parar pra pensar na maior ironia do mundo corporativo hoje. Ah, existem várias, mas acho que sei de qual você está falando. Pois é, hoje, 5 de março de 2026, a gente tem basicamente toda a informação do mundo na ponta dos dedos. Uhum, mais do que em qualquer outro momento da história. Exato. Só que, ao mesmo tempo, e esse é o paradoxo quase cruel da coisa, nunca houve tanta incerteza sobre o que é de fato verdade. É um mar infinito de dados, né? Sim, um mar de dados, mas com uma escassez absurda de confiança real. Aquela confiança auditável, sabe? Sei bem. E quando a gente traz isso para o uso da inteligência artificial no trabalho sério, no dia a dia profissional, a coisa muda de figura. Muda muito. Deixou de ser só um debate acadêmico divertido. Virou um risco de, literalmente, bilhões de dólares. E é por isso que a nossa imersão de hoje vai entrar de cabeça nessa virada de chave gigantesca. O fim definitivo daquele modelo antigo de confiar cegamente na máquina. Exatamente. A gente vai explorar os conceitos do material em vídeo chamado Por que a verificação supera a confiança. Nossa missão aqui é desvendar o porquê de a verificação ter se tornado a única regra possível no jogo. E o peso dessa incerteza no mundo real é esmagador, especialmente em setores críticos. Porque a régua muda dependendo do que a gente está fazendo, né? Com certeza. Não é como pedir para uma IA gerar um roteiro de ficção ou bolar um tema para uma festa de aniversário. Nesses casos, se ela errar, tudo bem. Mas no contexto de compliance, na precisão cirúrgica que áreas como o mercado financeiro, o direito ou a medicina exigem, é outra história. Depender de um palpite nessas áreas é roleta russa pura. Roleta russa com as operações e a reputação de uma empresa inteira. Mesmo que esse palpite venha super bem escrito com um vocabulário impecável. Que soe extremamente inteligente, né? Esse é o perigo. Exato, porque o núcleo do problema continua lá. Em áreas rigorosas, esperar pelo melhor simplesmente não é uma estratégia de negócios. Nunca foi e nunca será. E a raiz desse problema, como as fontes apontam muito bem, é a facilidade absurda que a tecnologia tem hoje de gerar conteúdo hiperconvincente. Textos, imagens, dados, planilhas inteiras. Tudo com uma formatação perfeita e uma lógica que parece inabalável à primeira vista. E essa facilidade inundou o mercado, inundou os canais de informação de um jeito que ficou quase impossível distinguir a olho nu o que é um dado real de um falso muito bem feito. É assustador. E é por isso que o mercado profissional freou e disse: opa, a gente precisa de provas concretas de volta. Sem um rastro de documentos, sem uma trilha de auditoria clara, a informação perde o valor. Se um inspetor não consegue verificar passo a passo de onde aquele número saiu, a empresa não pode usar aquele número. E o que agrava tudo isso é essa busca por rastreabilidade. É uma premissa muito equivocada que as pessoas ainda têm. Sobre como essas ferramentas funcionam por baixo do capô, certo. Isso. Nos últimos anos, a gente viu uma adoção em massa, um entusiasmo enorme, mas muita gente operando sob uma ilusão bem perigosa. Ok, vamos desvendar isso então. Vamos lá. Porque a melhor forma de quebrar essa ilusão é usar um termo que o material de origem traz e que é genial. Elas são máquinas de hipóteses. Esse termo é cirúrgico. Máquinas de hipóteses. Muda completamente a lente, né? A gente para de olhar para a IA como um oráculo do conhecimento. E quando você coloca o rótulo de máquina de hipóteses, a sua expectativa sobre o que vai sair dali muda na mesma hora. Exato, porque a disparidade entre o que o público acha que está acontecendo e a realidade da engenharia de software é gigante. É imensa. Até profissionais com muita bagagem interagem com aquele chat achando que a IA está vasculhando um banco de dados factual. Como se fosse o Google, né? Ou uma biblioteca perfeitamente organizada. Como se ela só fosse lá na prateleira certa e pegasse a resposta correta. Mas a mecânica não é essa. Elas são, na verdade, adivinhadoras especialistas. Perfeito. O processamento ali não busca a verdade. Ele faz um cálculo matemático, um cálculo de probabilidades. Avaliando todo o texto que já viu na vida para prever qual é a próxima palavra mais provável. E esse é o conceito-chave aqui para o pessoal que está ouvindo. É um motor de previsão, não é um motor de conhecimento. Prever o que soa estatisticamente correto é o oposto absoluto de saber o que é factualmente correto. E os desdobramentos dessa arquitetura no trabalho sério
causando dois grandes desastres, como a fonte detalha. O primeiro é o mais famoso de todos, as alucinações. Isso, a IA simplesmente inventa coisas. Fatos, nomes, até fontes inteiras. E ela faz isso só porque, estatisticamente, aquelas palavras combinam bem juntas. Ela não tem pudor nenhum em inventar para soar coerente. Nenhum. Lembra daquele caso dos advogados que usaram uma ferramenta aberta e apresentaram para o juiz casos que nunca existiram? Nossa, sim! A máquina inventou os nomes das partes, as datas, os vereditos, tudo com uma confiança absurda. E o segundo desastre é o problema da caixa preta, o famoso black box. Esse é um pesadelo para compliance. Imagina um analista de banco que pede para a IA avaliar o risco de um portfólio. A resposta volta linda, detalhada, dizendo para rejeitar. Mas de onde ela tirou aquele número? Qual norma ela usou? Ninguém sabe. O caminho lógico é invisível, fica só a resposta solta ali, exigindo que o analista confie cegamente. E como a gente falou, fé cega não passa em auditoria, né? Jamais. Então a gente chega numa encruzilhada. De um lado, o caminho antigo da adivinhação, aceitando alucinações e caixas pretas. E do outro lado, um sistema verdadeiro de conhecimento, construído só em cima de fatos certificáveis. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo, porque a solução não é tentar ensinar a máquina a parar de adivinhar. É impossível, é a natureza dela. Exato. A solução é mudar as regras do jogo. Em vez de soltar IA naquele oceano turvo da internet. Cheio de erros, fake news e dados desatualizados. Isso. A gente dá para ela um conjunto fechado, limpo e super confiável de documentos. Tem uma analogia no material de origem que eu acho perfeita para explicar isso de um jeito bem prático. A da biblioteca, né? Essa mesma. Imagina um pesquisador brilhante que lê super rápido. A abordagem antiga era soltar ele numa praça pública, mandar ele perguntar as coisas para qualquer pessoa na rua e esperar um parecer técnico impecável. O que é loucura, se você pensar bem. Total loucura. A abordagem nova, baseada em verificação, é pegar esse mesmo pesquisador e trancar ele no arquivo de uma biblioteca universitária de ponta. E dizer para ele, olha, você só pode usar os documentos oficiais que estão nestas prateleiras aqui. Faça o seu trabalho só com isso. E na prática, esse sistema funciona num processo super transparente de 3 passos. O primeiro passo é blindar a busca. A IA pesquisa única e exclusivamente dentro dessa base de conhecimento privada da empresa. Pode ser o manual de RH, as regras de compliance, regulamentações aprovadas. O segundo passo é a localização. Ela mapeia essa base segura e encontra o pedaço exato de texto que responde à pergunta. E o terceiro passo é o verdadeiro divisor de águas de tudo isso. A resposta não vem sozinha na tela. Ela fornece a resposta acompanhada de um link direto clicável para o documento de origem. Isso muda tudo. O profissional não precisa mais ter aquela ansiedade de nossa, será que ela inventou isso? Acabou a ansiedade. É um processo simples de verificação agora. A prova material está ali do lado, na mesma hora. Fim das adivinhações. Se conectarmos isso ao cenário geral, sabe, pensando em como as empresas operam no tempo, tem outro problema grave que isso resolve. Qual? Questão da atualização. Porque as regras não são estáticas. As coisas mudam todo dia no mundo dos negócios. O que nos leva ao problema da confiança estática. Esse é um ponto crucial que as fontes levantam. Explica um pouco melhor como isso funciona nos modelos antigos. Bom, um modelo genérico de IA exige meses de treinamento, custa fortunas. Então ele tem uma data de corte. A inteligência dele fica congelada naquele dia em que o treinamento acabou. Ou seja, se o governo lançar uma norma nova no mês seguinte, ele não faz a menor ideia. Nenhuma. Resta apenas torcer para que ele acompanhe as mudanças do mundo de alguma forma mágica, o que não acontece. A confiança depositada ali é estática. Enquanto o nosso dia a dia profissional é totalmente dinâmico. Exato. E aí a gente contrasta isso com a verificação dinâmica desse sistema novo. É um processo vivo, né? Como a ferramenta está só lendo os documentos daquela biblioteca fechada, a atualização é ridícula de simples. Simplesmente um boom e está resolvido. Bom, a empresa só precisa trocar o PDF antigo da política interna pelo novo PDF atualizado. A partir desse exato segundo, o sistema se adapta. A próxima resposta já vai refletir a regra nova. É a garantia absoluta de estar usando a informação mais recente certificada. E operando dentro desse perímetro seguro, a gente chega num ponto que o material de origem trata como a ideia talvez mais importante de toda a discussão. Sim.
É um recurso que, para muita gente, parece um defeito à primeira vista. Uma fraqueza do sistema. Mas que, na verdade, é revolucionário. Que é a força do eu não sei. As IAs comuns, as abertas, elas têm um problema sério. Elas foram treinadas para ser excessivamente úteis. Elas querem tentar ajudar a qualquer custo. O famoso agradador, né? Isso, o people pleaser digital. Então, se ela não sabe a resposta, o instinto primário não é admitir a ignorância. É inventar uma resposta que preenche o vazio. E é exatamente daí que vêm as alucinações mais perigosas que a gente vê por aí. Perfeito. Já num sistema baseado em verificação, a máquina é programada para conhecer os próprios limites. Essa é a quebra de paradigma. Se a resposta não está naqueles documentos certificados que a gente colocou na biblioteca, ela se recusa categoricamente a adivinhar. Ela simplesmente diz, eu não sei. Não há informações sobre isso na base de dados. O que pode parecer frustrante para um usuário casual acostumado com o ChatGPT, por exemplo. Mas para áreas de compliance e regulação, é a rede de segurança definitiva. Funciona como um selo de garantia, né? Sim, porque cada resposta que você consegue arrancar dela vem inquestionavelmente de dentro daquele perímetro aprovado. Elimina totalmente o risco de poluição de dados ou invenções. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Onde a gente chega com toda essa análise? Significa que escolher esse modelo de verificação não é só uma decisão de TI. Não é só escolher qual software comprar. É uma escolha estratégica gigantesca. Uma escolha sobre gerenciamento de riscos corporativos e sobre como construir uma IA responsável de verdade. Um compromisso ético de construir sistemas em cima da verdade comprovável, no meio de um mundo inundado por lixo sintético gerado por IA. E serve para lembrar a gente do verdadeiro papel da inteligência artificial. A promessa séria nunca foi criar um oráculo mágico que sabe tudo e decide tudo sozinho. A promessa sempre foi construir ferramentas incríveis para dar suporte aos humanos. Suporte aos especialistas humanos com informações limpas e verificáveis, para que os humanos, de carne e osso, tomem as decisões complexas com confiança. Tem uma pergunta final nas fontes que é perfeita para quem está ouvindo refletir. Ela diz assim: quanto se pede ajuda à IA? Isso é o começo de uma nova dúvida ou é o fim de uma busca certificada? Porque a diferença entre essas duas coisas é tudo. É a diferença entre passar a noite em claro conferindo dados ou tomar a decisão com segurança e ir para casa. Com certeza. Mas sabe, pensando em tudo isso que a gente discutiu, me vem um pensamento provocativo aqui. Algo para a gente explorar além do que as fontes trouxeram. Conta pra gente. Se o futuro do trabalho profissional exige que a IA apenas reflita as informações de um conjunto fechado e certificado de documentos da empresa, uma nova grande questão surge aí. Quem, afinal, vai estar encarregado de auditar os humanos? Como assim? Quem verifica se os nossos próprios vieses operacionais, os preconceitos sistêmicos ou os pontos cegos humanos não estão sendo silenciosamente embutidos nesses manuais confiáveis? Antes mesmo de a IA ler o arquivo, você diz? Exatamente. Porque se a IA nesse modelo atua como uma lupa superpotente, a gente precisa ter certeza absoluta de que o que estamos colocando lá embaixo dela é de fato a verdade imparcial. Nossa, isso daria uma imersão inteira só sobre esse tema. Porque ela vai focar e amplificar o que tiver ali. Se o documento base tiver falhas ou vieses, o sistema de verificação só vai garantir que a falha seja aplicada com perfeição. Exato. A tecnologia a gente ajustou com a verificação. O fator humano na criação dessa base é a próxima grande fronteira. Sensacional. É um ponto incrível para fechar nossa conversa de hoje. Fica aí a reflexão para o pessoal que está ouvindo. Obrigada pela companhia e até a próxima análise. Obrigado, pessoal. Até a próxima.